Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, já tinha saudades de o ouvir falar. Esta de engraxar o menino Jesus é uma reconstrução do nascimento do menino Jesus, que supostamente nasceu descalço, mas é de uma imaginação espantosa, de facto, e de um brilho. Saímos daqui com a vontade, já tínhamos a vontade de viver em Aveiro, mas depois das imagens do nosso Presidente, o facto de sermos uma espécie de menino Jesus de Aveiro, todos nós aqui presentes, neste período pré-natal, mostra que de facto está cada vez mais jovem e mais dinâmico. Sr. Presidente da Confederação de Turismo de Portugal, caríssimo amigo também, dois amigos, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens, outro amigo, Sr. Presidente da Confederação de Agências de Viagem na Europa e também da Aliança Ibérica, também do conjunto que nós formamos no mundo da lusofonia. Sr. Presidente do Turismo nesta riquíssima região, Srs. Embaixadores, Srs. Deputados, Excelências, não é por acaso que Aveiro recebe hoje este grande congresso. É um grande congresso. E que daqui a uma semana recebe outro grande congresso, o congresso de todos os autarcas municipais de Portugal. Há uma razão para isso. Aveiro, para além da sua posição geograficamente central, é uma terra de liberdade, é uma terra de fraternidade, é uma terra de solidariedade, é uma terra de iniciativa, aqui foi recordado, é uma terra de homogeneidade social, de equilíbrio entre a terra e o mar. É uma terra de abertura na Europa, de abertura ao mundo. E precisamente o que estamos aqui a celebrar hoje, neste congresso, é a abertura. É a abertura. E o turismo é abertura. E as agências de viagem são abertura. Qual de nós não teve desde criança ou desde jovem a possibilidade, uns mais cedo, outros mais tarde, de conhecer aquilo que é o dinamismo do vosso setor? Qual de nós, para realizar uma viagem sozinho ou em grupo, não partilhou a experiência daquilo que é a vossa vida do dia-a-dia? Aqueles que puderam viajar, e felizmente são cada vez mais os que viajam, sabem como é fundamental o vosso papel e como foi enorme o vosso heroísmo durante os anos 2020 e 2021. Foi e é. Porque, recordou o Sr. Presidente da Confederação, eu visitei ao longo de 2020 e também 2021, visitei várias regiões do país, regiões autónomas, mas sobretudo continente. E pude verificar, em cada desconfinamento, em cada abertura, em cada pequeno passo em frente, seguido de algum passo atrás, mas depois novo passo em frente, na imprevisibilidade de se poder, durante muito tempo, sonhar o futuro e projetar o futuro, eu pude testemunhar o que foi o vosso papel para aguentar o emprego, para manter as empresas, para garantir clientes, para oferecer programas e projetos, para recriar o que estava anteriormente pensado, com condições diferentes, com custos reduzidos, em muitos casos, custos aquém, custos para os clientes, aquém daquilo que eram os vossos custos do dia-a-dia. Isto foi uma luta constante. Constante. Eu costumo dizer que
quando me perguntam qual foi a decisão mais difícil que tive no meu primeiro mandato, foi de longe a declaração do estado de emergência. 2 vezes. E a renovação, praticamente 10 vezes, entre o primeiro e o segundo estado de emergência. É 1000 vezes mais complexo do que dissolver uma Assembleia da República. Porque é ponderar os custos para os direitos das pessoas, para a liberdade das empresas, para a atividade de cada qual, para a saúde mental de cada um, de cada uma, das famílias, das comunidades. É pesar isso. E é por isso que eu hoje vos queria, neste momento que considero que é um momento de abertura muito importante aqui em Aveiro, tentar responder, sem embargo, daquilo que o Sr. Ministro de Estado e da Economia e da Transição Digital venha a dizer no encerramento, responder algumas perguntas que porventura perpassam nos vossos espíritos. E a primeira pergunta é: como vai a pandemia em Portugal? E eu escolho sempre, para haver a noção exata da diferença entre 2021 e 2020, escolho sempre os números do próprio dia ou de dias vizinhos. E esses números mostram que o número de infectados, porque a testagem é hoje muito superior ao que era, muitíssimo superior ao que era, não é diferente do número de infectados há um ano. Não é. Tem flutuado, mas não é diferente. Hoje um pouco mais, ontem bastante menos do que há um ano. Mas o que é certamente diferente é o número de internados, e o número de cuidados intensivos, e o número de mortos. Internados, hoje temos 800 e tal. Há um ano tínhamos 3.300. Cuidados intensivos são hoje 116. Tínhamos há um ano cerca de 600. Mortos eram há um ano a caminho dos 100. Temos mortos sistematicamente aquém dos 20. E a diferença chama-se vacinação. A diferença é Portugal estar na liderança dos países na Europa e no mundo em vacinação. Onde outros países estão agora a tentar subir até ao ponto onde nos encontramos na segunda toma, estamos nós já há algum tempo na toma de reforço, na terceira toma. E na terceira toma, primeiro nos casos de morbilidades e de idades de maior risco e de pessoal de maior risco, e depois alargando progressivamente e pensando já na possibilidade, quando as autoridades sanitárias entenderem que isso é possível, de avançarmos para as crianças, sendo essa a vontade dos seus responsáveis em termos de poder parental. Sem precisarmos de vacinação obrigatória. Portugal foi, na Europa, o país com maior taxa de adesão à vacinação, sem necessidade de debater sequer o problema de ser obrigatória essa vacinação. E hoje vemos que a Comissão Europeia põe a questão de se começar a debater a vacinação obrigatória. Nós não temos precisado disso para atingirmos praticamente o limite da população que é vacinável. Isso faz a diferença, mas obriga-nos também a continuar esse processo de vacinação. Daí a abertura de novos centros de vacinação. Porventura do maior centro de vacinação da Europa. De reforçarmos o ritmo, de acelerarmos o processo. Vai ser assim durante o mês de dezembro, será assim durante o mês de janeiro. Vamos viver
os meses de inverno, que tradicionalmente são, aliás, meses numa sociedade envelhecida com uma mortalidade mais elevada e com também um internamento mais elevado, vamos viver com o reforço na vacinação. Outra pergunta, e a nova variante? A nova variante está a ser estudada por iniciativa da própria Comissão Europeia, por iniciativa dos laboratórios, para se apurar se, para além da multiplicação, existe uma letalidade correspondente. Ou como aconteceu com a variante Delta, que teve um crescimento muito rápido, não houve, não obstante, uma projeção desse crescimento na letalidade, na mortalidade que se temia. Isso exige algumas precauções neste mês importante de dezembro, mas afasta alarmismos inconsequentes. É preciso ter a cabeça fria. Uma coisa é saber cumprir as restrições sanitárias e prevenir para não ter de remediar. Outra coisa é esquecer aquilo que fazemos e vamos fazer na vacinação e entrar no alarmismo quando o que se precisa é de serenidade, é de ponderação, é de determinação num processo de abertura que iniciamos e que queremos prosseguir e que queremos continuar. E a pergunta seguinte é: e como é que vai a economia portuguesa? Pois a economia portuguesa, de cada vez que foi possível a abertura, reagiu imediatamente de forma positiva. E o terceiro trimestre deste ano mostra um crescimento de 4,2%, superior ao que muitos esperavam e que permite apontar nas previsões da OCDE para 4,8% de crescimento para o ano. Um dos mais significativos crescimentos na Europa, nomeadamente na zona euro. Prevendo a OCDE para o ano que vem 5,8% de crescimento. E somando ao crescimento previsto para 2023, claramente acima de 10% em 3 anos, ou menos de 3 anos. Isto significa uma capacidade de inventiva, de recriação das nossas empresas, dos nossos empresários, que é excepcional. Porque não é só a luta pela sobrevivência, não é só a resiliência, não é só o saber resistir, como antigamente se dizia, é o saber reconstruir, é o ter começado a reconstrução. E o setor do turismo é claro nisso. É ver o que se passou a partir do final de julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro. O que se passou de ressurgimento do turismo no nosso país. Foi extraordinário. E aí o vosso papel foi crucial. Mas há mais. Ainda antes do fim do ano, o investimento em Portugal cresceu mais do que cresceu em 2019. Esse ano que já aparece como o paraíso quando pensamos no que era a vida antes da pandemia. O desemprego está em números baixos em termos internacionais, 6,2%. E desceu de setembro para outubro. Depois de ter sazonalmente subido ligeiramente de agosto para setembro. Há problemas sim de ajustamento de oferta e de procura de emprego em alguns setores. Há falta de trabalhadores em algumas áreas, como saberão os empresários presentes. E no turismo em particular. É frequente eu entrar num hotel
num estabelecimento de restauração, ou falar com alguém de uma agência de viagem e dizerem-me: pois agora precisávamos de mais gente e, sobretudo, com qualificações para determinadas tarefas e não encontramos. E temos dificuldade em encontrar, porque a mão de obra se reconverteu e se reajustou e partiu para outros setores. Mas pergunta-se, não há problemas económicos? A OCDE aponta um risco à escala europeia, a inflação. Felizmente, as previsões para Portugal são das mais baixas da Europa. 0,8% este ano, 1,7% para o ano que vem. Quando há países que estão a enfrentar taxas de inflação muitíssimo mais elevadas. Mas não há o tal problema do ajustamento da procura e da oferta? Há. É um problema que se verifica até nas grandes potências económicas, nas grandes economias europeias. Mas a vossa capacidade, a capacidade de tecido empresarial, tem respondido a esse problema. Mas não há problemas de crédito mal parado? Pois precisamente isso liga-se com um problema a que regressarei adiante, que é o problema do reajustamento depois da fase das moratórias em alguns setores da nossa economia, àquilo que é uma velocidade de cruzeiro em termos de atividade do dia-a-dia. Sem dúvida que há esses problemas, mas a capacidade de ressurgimento da nossa economia já mostrou que, se formos capazes de ter determinação no processo de abertura, um processo de abertura ao mesmo tempo que se faz a evolução da pandemia para a endemia, teremos resultados muito rápidos. Muito rápidos, porque a procura interna está a subir sempre que pode, rapidamente, porque a injeção de fundos europeus é muito impressionante, nomeadamente nos 2 primeiros anos, em 22 e 23, porque o investimento externo está a subir. E um dos setores em que sobe é precisamente o do turismo, do antigo turismo e do novo turismo, que há novas modalidades de turismo. E Portugal é um lugar seguro. É seguro em termos de segurança das pessoas. É seguro em termos económicos e sociais. É seguro na cordialidade e na empatia e na hospitalidade. É seguro em termos de mobilidade, de circulação e de aceitação e de inclusão. Mas depois há uma outra pergunta que se coloca, e o facto de não termos tido aprovado um orçamento de Estado não vai afetar este crescimento económico? Aquilo que decorre do relatório da OCDE é de que não. A visão da OCDE, que aliás é coincidente com a da União Europeia e coincidente com a das autoridades económicas portuguesas, é de que não. Em parte porque a dissolução foi operada em termos de, nos meses de novembro e dezembro, haver uma execução orçamental sem nenhuma perturbação, a do orçamento de 2021. E essa execução, com uma folga e com a possibilidade de afetação de fundos europeus de quadro comunitário anterior, responde, em parte, a essa preocupação. Mas depois também porque uma parte considerável do PRR e até alguns fundos europeus, já do PT 2030, não dependem estritamente da vigência do orçamento. Outros sim. Mas todos esperamos, e eu mais que espero, tenho a convicção de que a formação do governo a seguir às eleições e a viabilização do orçamento serão suficientemente rápidas para permitir, bem antes do fim do primeiro semestre,
vermos o resultado daquilo que é a nenhuma influência de perturbação da crise orçamental no processo de crescimento económico do país. Mais, tenho mesmo a convicção de que a governabilidade e a sustentabilidade estarão presentes, desde logo, na viabilização do governo, qualquer que ele seja, e na viabilização dos orçamentos, qualquer que seja o executivo que os proponha à Assembleia da República. Isso é uma garantia fundamental. Aliás, se olharem bem para o mês decorrido, desde o anúncio da dissolução, verão o grau de normalidade institucional com que a democracia portuguesa e a economia portuguesa e a sociedade portuguesa encararam aquilo que é verdadeiramente normal em democracia. Mas depois eu sei que há perguntas específicas do setor que naturalmente atravessam os vossos espíritos. E uma delas foi aqui formulada, e muito bem, sobre o aeroporto. Eu já disse o que pensava sobre essa matéria, mas posso voltar a dizer de modo ainda mais explícito. Eu até digo mais. Um aspecto positivo de haver eleições é o de se esperar da parte daqueles que concorrem a eleições que clarifiquem as suas posições sobre estas matérias. Não há nada como clarificarem antes do início da legislatura, para não haver surpresas no decurso da legislatura. Clarifiquem, em primeiro lugar, como é importante haver uma decisão sobre o aeroporto, para não haver o avança-recua de acordo com razões conjunturais, meramente táticas. O país não suporta esse taticismo. Tome-se uma decisão. E tome-se em 2022. Porque tomada em 2022, nós poderemos ver, e eu disse que gostaria bem de ver o resultado dessa decisão antes do fim do meu segundo mandato. Mas para isso é preciso tomar a decisão. A segunda questão que foi colocada também é de resposta fácil, a da aposta na ferrovia de alta velocidade, da ferrovia em geral, e nomeadamente daquela que pode ter um papel potenciador em termos económicos e sociais. Está ligado ao PRR. É uma aposta nacional. Também é bom que os concorrentes às eleições clarifiquem que, efetivamente, apostam nesse investimento da ferrovia. A terceira é a TAP. Também é muito importante, nas próximas eleições, que os concorrentes clarifiquem a sua posição sobre a TAP. Para que não haja angústias metafísicas no decurso da legislatura. Eu sou daqueles, não é novidade, que pensam que sonhar com um hub forte em Portugal implica apostar na reforma da TAP. Isto significa na viabilização da TAP. E que não há alternativa. Não há alternativa. A alternativa mirífica de esperar que venha ao mercado, à saída da crise pandémica, do céu, de uma galáxia diferente, de outros países, salvar uma situação que decorreria da extinção da TAP, como quer que fosse a extinção, substituindo o seu papel em aspectos fundamentais, em termos internos e de ligação externa num país da diáspora, que isso é esperar o impossível. Há parcerias que se fazem e podem fazer, mas as parcerias supõem que haja um parceiro português. E esse parceiro português, a nível nacional, chama-se TAP. Mas é bom que aqueles que se propõem governar o país digam o que pensam sobre o futuro da TAP.
Acho que é bom. Como também me parece muito justa a questão aqui levantada da importância do papel da SATA no que respeita à região autónoma dos Açores e, portanto, a Portugal. Mas também é importante, se há dúvidas sobre essa matéria, que elas sejam clarificadas no período eleitoral. Estão a ver as virtualidades dos atos eleitorais. Devem servir para que se não descubra em 2023, ou 24, ou 25, ou 26, aquilo que não foi suficientemente explicitado em 21, 22. É a grande ocasião de explicitar. Eis, caríssimo Presidente, aquilo que penso sobre as interrogações que levantou. Porque depois há outras que parecem ainda mais evidentes. Apostar no turismo de Portugal com mais recursos parece evidente. Criar condições para, até março, tenho dito várias vezes, proporcionar uma transição que não seja dolorosa e traumática para setores económicos severamente atingidos pela crise pandémica, também me parece uma evidência. Haverá algumas dificuldades de natureza de viabilização orçamental, porventura, mas há também a imaginação e a criatividade suficiente e, sobretudo, o propósito político de realmente, depois de tanto esforço feito, não deixar de fazer mais um esforço adicional, que, no entanto, tem imensas, incomensuráveis consequências positivas no futuro. E é isto que vos tenho a dizer, respondendo a perguntas que sei que vos preocupavam ou preocupam. Quanto ao mais, a vossa história fala por vós. 71 anos. 71 anos. Já viram vários regimes políticos. Já viram vários regimes económicos. Já viram vários regimes sociais. Já viram o mundo na fase da bipolarização entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Já viram a queda do Muro de Berlim. Já viram a emergência da China e a emergência da Índia e a emergência de outras potências. Já viram, entretanto, a criação das comunidades europeias. Já viram a conversão das comunidades europeias em União Europeia. Já viram os processos de descolonização e, no caso português, a criação da CPLP. O que é que não viram ao longo da vossa história associativa? Já viram e viveram tudo. Faltava viver uma pandemia comparável com a pandemia da gripe espanhola e superior a ela porque global. Essas já viram e ainda vêem na transição para a endemia. Isso dar-vos uma resistência excepcional. A juntar à resistência que nós portugueses temos, nós às vezes esquecemos-nos, somos dos Estados mais antigos da Europa. Dos Estados. O que os outros aprenderam mais tarde, nós já sabíamos de cor. Eu ainda me lembro quando, da vez que estive com o anterior presidente norte-americano, de ter-lhe a ensinar que os fundadores dos Estados Unidos da América tinham brindado a sua independência com o nosso vinho, com o vinho da Madeira, e que já era nosso há muito tempo, já se plantava, ainda não havia Estados Unidos da América. O que tem havido de nações que têm aparecido depois da nossa. Isto dá-nos uma experiência multissecular. E ainda por cima, muito imaginativa, como vimos pela palavra do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Porque podia ser só uma experiência grande, mas uma experiência daquela velha, gasta. Qual velho? Qual gasto? Nem Portugal está velho e gasto, Aveiro nunca estaria. E o Presidente da Câmara de Aveiro também, pelos vistos, nunca estará. Não, o problema não estar hoje, nunca vir a estar. Temos para o ano, ainda por cima,
e nos anos seguintes muitas razões turísticas interessantes para Portugal, para acreditarmos. Temos em 22 a grande Conferência Universal dos Oceanos. Temos em 23 as Jornadas Mundiais da Juventude, com a vinda do Papa Francisco. Temos várias celebrações únicas que têm a ver com a nossa história. Lá e cá, como seja uma que estreita as relações com uma origem importante de turismo, o turismo brasileiro, os 200 anos da independência do Brasil para o ano. Não faltam nem faltarão razões para que o vosso papel venha a ser essencial no crescimento da economia portuguesa. Se já é 2,5% do PIB, que venha a ser 2,8% do PIB daqui por uns anos, ou 3%. Eu não sou daqueles que vivem preocupados porque o turismo é muito importante em Portugal. Não, eu quero é que outros setores consigam ter a importância do turismo em Portugal. A economia portuguesa não se faz de diminuir ninguém, faz de somar àquilo que de muito bom já existe. E felizmente já há muito bom também na agroindústria, na renovação da agricultura, na indústria exportadora, que diversificou mercados e tem dado saltos científicos e tecnológicos, na sofisticação geral do comércio e dos serviços. Tudo isso existe. Mas ao lado disso tudo, há o turismo, que vai tendo cada vez mais qualidade, mas é imprescindível. E é imprescindível, porque se há coisa que nós somos portugueses, é viajantes pelo mundo. Fomos sempre, foi a nossa história. E se há coisa que gostamos, nós portugueses, é de que os outros viajem até nós. Gostamos sempre, é a nossa história. Não vamos mudar agora que vamos chegar rapidamente aos 9 séculos de história. Não. Vamos melhorar, vamos rejuvenescer, mas vamos ser aquilo que sempre fomos. Abertos ao mundo. Em todo o mundo há um português. Abertos ao mundo, em Portugal há sempre lugar para mais um vindo de todo o mundo. Muitos parabéns por este 46º Congresso. Sabem que contam sempre com o apoio do Presidente da República Portuguesa.